capítulo 11, e o versículo que é o versículo 6. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre fé. Amém? Para mim é uma alegria estar de volta aqui. Eu amo este lugar. Louvo a Deus pela vida dos meus filhos, Heloísa e Rodrigo. E me alegro de ver o que Deus tem feito aqui através da vida deles. Então, quando nós temos a oportunidade, não é fácil estar aqui, né? Porque a correria tem sido grande, muitos compromissos. Aí vem o cansaço, né? E aí a gente não quer. A sexta-feira para nós lá não temos nada. Então, quando chega na sexta-feira, eu quero dormir. A gente quer descansar, né? Mas hoje, eu falei pro pastor, eu falei assim, vamos lá no Rodrigo. Tem que ser assim, tem que ser no impulso. Vamos? Então vamos. Se for planejado, não dá certo. Mas eu louvo a Deus, né? Hoje eu estou fazendo 54 anos. E me alegro de estar aqui hoje, né? Porque Deus tem me dado chance de estar vivendo. Vendo coisas que a gente se entristece, né? Porque ao nosso redor a gente vê muitas pessoas sofrendo por falta de conhecimento da palavra, porque não querem aprender a palavra. E também essas notícias que estão ao redor do mundo, né? Pessoas inocentes morrendo sem saber por quê. Nós sabemos que isso está escrito na Bíblia, mas as pessoas às vezes morreram sem saber que isso está escrito na Bíblia. Principalmente jovens, crianças, idosos, né? E a gente sofre por isso. Outro dia eu disse para alguém que a gente mora num paraíso, né? Para honra e glória do Senhor. Mas nós estamos aqui e a Bíblia manda que nós venhamos nos colocar na brecha. E nos colocar na brecha é isso, é orar por nossos irmãos e irmãs que passam por sofrimentos que nem sabem o porquê. Amém? Amém. Feche seus olhos mais um pouquinho, vamos fazer uma pequena oração. Pai, eis-me aqui, Senhor, na tua casa, onde o Senhor tem escolhido, Pai, para nos reunirmos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua santa palavra nesta noite. Pai, que o Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça em minha vida. O Senhor sabe que de mim mesma, Senhor, eu não sou nada. Sou dependente de Ti, Senhor. Pai, que tudo que sair dos meus lábios seja para engrandecer e honrar o Teu nome neste lugar. Que vidas venham sair daqui fortificadas, venham sair daqui, meu Deus, firmes na Tua presença, Pai. Perseverando sempre, meu Deus, em estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então todo mundo já sabe que eu sou a esposa do pastor Adelino. E eu sou a boadrasta do Rodrigo, né? E a mãezona da Heloísa. Da Heloísa eu sou mãezona. Então, eu sou a dinerê dela. Glória a Deus. Então, vamos lá em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O texto, o versículo já diz para nós, né? Algo que a gente já entende. Porque a palavra de Deus já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui hoje porque nós temos fé. Nós saímos da nossa casa e nós queremos aprender mais de Deus, crescer mais na presença de Deus. Porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada.
E a palavra do Senhor, ela está conosco para que nós venhamos crer que a palavra dele é fiel. Só que nesse texto de Hebreus, nesse versículo, né, ele vai falar sobre os homens da fé. E esse versículo em especial já diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não tivermos fé, a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma fé, nem que seja de um tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas o interessante é que o grão de mostarda, mesmo ele sendo pequenininho, você tem possibilidade de enxergá-lo. E a fé é uma coisa que nós não enxergamos, nós sentimos. Se nós crermos, nós vamos entender que o que nós desejamos vai acontecer, mas porque nós cremos. Às vezes não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas para que esse tempo venha acontecer na nossa vida, nós precisamos ter fé. E há momentos na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim: mas e onde está a minha fé? Eu não tenho fé para alcançar tal coisa. Mas nesse texto Deus já nos diz, né, o escritor de Hebreus já vem nos orientar que é impossível. Então nós temos que lutar para cultivar a nossa fé. E para isso nós precisamos estar vindo ao templo para nós aprendermos. Porque se nós pararmos de aprender, nós paramos de crescer. Muitas vezes a gente quer ficar no nosso lar. Hoje é um dia que hoje todos nós queríamos ficar na nossa casa. Tá gostoso, tá fresquinho, né? Mas a gente decidiu estar na casa de Deus, porque é decisão. Ah, eu vou na casa do Senhor porque eu quero. Não, irmãos, é decisão. Hoje eu vou ao culto. Nós temos que ser firmes no nosso propósito de caminhar com Deus, porque nós não sabemos o que poderá acontecer daqui 5 minutos, porque só Deus sabe. Amém? Acreditar que Deus existe e somente o posso para ter fé. Eu tenho que acreditar que Deus existe para que eu possa ter fé. E se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos nesse Deus que nos deu a vida. Nesse Deus que nos faz caminhar todos os dias, em meio às tribulações que vêm sobre nós. Até os demônios acreditam dessa forma. Que nós temos que ter fé. E os demônios acreditam. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó: crês tu na existência de um só Deus? Fazem bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. No 20 diz assim: queres, pois, assegurar-te, o homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil. A fé sem obras é de fato inútil. Porque se nós temos fé que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, nós temos fé e crer que Deus pode nos usar para ajudar pessoas, para falar de Jesus, que Jesus faz. Porque se Jesus está fazendo na minha vida, eu tenho que ter fé que quando eu falar para aquela pessoa o que Deus fez na minha vida, a fé dela vai acrescentar, vai ser acrescentada. Muitas vezes nós temos que ter essa convicção, essa certeza dentro de nós. Eu não posso chegar para alguém e falar assim: olha, eu passei por um câncer, mas foi tudo bem. Não, eu tenho que chegar, falar, mas eu passei por um câncer sim, mas Deus realizou um milagre na minha vida, através da minha fé e das orações dos irmãos que nos rodeiam.
Mas só a fé dos irmãos seria o suficiente para que Deus realizasse o milagre na minha vida? Não. Eu tenho que ter fé para que Deus realize o milagre na minha vida. Então nós temos que ter essa convicção de quando nós falarmos o que Deus faz na nossa vida, não é porque o outro orou. Sim, se ele orou, a minha fé com a dele foi unida. Mas nós precisamos ter fé no nosso coração, que quando nós orarmos, Deus vai agir. Deus não aceitará apenas o reconhecimento da sua existência. Uma fé crescente leva a um relacionamento pessoal e dinâmico. Quando nós temos fé, nós temos vontade de ler a palavra. Nós temos desejos de dobrar o nosso joelho e orar, porque nós acreditamos que através da nossa oração, Deus vai responder aquilo que nós estamos almejando de Deus, esperando de Deus. Isso é fé. Então nunca diga que você não tenha fé, porque se você abre a sua boca para orar, para dizer para o Senhor o que você está passando, é porque você tem fé que Ele pode resolver. Então tem que ser uma fé pessoal e dinâmica. Você não pode parar. Em qualquer lugar que você estiver, se está passando por alguma dificuldade, algum momento adverso, em nome de Jesus, ali mesmo, movimente seu pensamento, eleve seu pensamento no Senhor e fale para Ele. Isso significa que você acredita que Ele pode resolver o teu problema. Glória a Deus. Ele pode solucionar a tua situação. Eu creio, Jesus. Eu tenho algo, irmãos, que eu conto para as pessoas. Eu já trabalhei 2 anos em fábrica de costura. Foi 2 anos sem parar. E quando eu estava trabalhando já há muito tempo, né? E eu sentia dores, como todo mundo que trabalha, né? Era dor no joelho, dor no pescoço. Falei, sangue de Jesus tem poder. E ninguém percebia. Sabia que eu era evangélica, né? Porque todo mundo sabia que eu era esposa do pastor Adelino. E sentadinha lá na máquina, assim, eu colocava a mão no meu joelho e falava, em nome de Jesus, agora a dor sai. Gente, era incrível. Eu mesmo me maravilhava com o poder de Deus. Era algo tão tremendo que eu ficava assim, maravilhada. Sumia a dor. Às vezes dava dor na mão, eu orava e sumia. Eu não tomava remédio para tirar as dores do meu corpo. Então isso é fé. Eu cria que Deus ia resolver. Não adiantava eu ficar falando para as colegas lá, vai, tá doendo aqui, tá doendo. As meninas reclamavam, eu falava assim, ora. Então a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Não basta só dizer, eu tenho fé. Tem fé, mas não tem atitude. Então nós temos que ter essa atitude. Alguns cristãos pensam que é ultimamente impossível entender Deus. Então desistem de tentar. Nós sabemos que tem pessoas que estão passando por adversidades, o tempo é longo, aí a pessoa desanima. Mas eu estou orando, eu estou clamando, eu estou indo na igreja e não está resolvendo. Mas ela não está sabendo, sabe, esperar o momento certo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus quer que nós venhamos permanecer na presença dEle. O tempo é o Senhor quem determina. Porque algo Ele quer da tua vida. Algo Ele quer extrair de dentro de você. Então não deixe o problema te consumir. Não deixe a enfermidade te consumir. Mas eu estou enfermo, eu não posso, não vou na igreja. Não deixe isso te consumir. Use a sua fé. Vá com fé. Irmãos, muitas vezes no período que eu passei, eu não deixei de ir à igreja. Eu falava, não, eu vou à igreja, porque é lá que
Deus vai me sustentar. Eu cria na minha cura, eu sabia que o Senhor ia realizar o meu milagre, porque eu estava à espera do meu milagre, mas para que eu precisava estar em movimento, eu precisava estar ouvindo a palavra de Deus, para que eu fosse fortalecida. Eu não esperava que alguém viesse falar para mim assim, ó, fica firme. Lógico que meu esposo me fortalecia com as suas palavras, irmãos vinham me abraçavam, eu sabia que aquilo ali era um abraço de conforto, de força, mas eu cria que tinha que sair de dentro de mim a fé em Deus, que Ele iria me curar, e me curou. Então é esta fé que Deus espera que nós venhamos extrair de dentro de nós, para que nós possamos suportar as adversidades do mundo. Porque nós estamos rodeados de muitas coisas ruins, mas nós temos que ter fé que nós estamos protegidos por Cristo, pelo nosso Senhor, aquele que foi para a cruz, aquele que passou os 3 dias mais terríveis da vida dele por nós. Mas nós temos que crer que nós somos mais que vencedor nele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outros acreditam em que nenhuma verdade é irracional, inclusive a verdadeira fé. Muitas pessoas acreditam assim. Mas nós não podemos nos deixar esse pensamento vir na nossa mente e coração. Nós temos que acreditar que a nossa fé é a nossa fortaleza que está dentro de nós. É o que nos move, é que nos movimenta, faz com que nós venhamos estar aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer à igreja que ensinar é repetir várias vezes a mesma coisa, várias vezes a mesma coisa. Às vezes domingo você pode vir à igreja e alguém também pregar sobre fé, mas é porque a palavra de Deus ela é assim. Você lê a Bíblia durante 1 ano, depois você tem que voltar e ler de novo. Você vai ver as mesmas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você grave no seu coração tudo aquilo que Ele tem escrito nesta palavra, porque a boca de Deus está aqui. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você venha criar cada dia mais raízes, que você venha se aprofundar na palavra dele, para que você seja fortalecido, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos vencer. Aleluia. Jesus está voltando. E a palavra diz que nos fins do tempo o povo iria se esfriar. E nós temos visto isso. Pessoas acomodadas em casa. Eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ver uma pregação na TV. Amém. Mas Deus instituiu o culto no templo para nós nos reunirmos e adorarmos. Como foi lindo o louvor, como foi lindo as irmãs orando aqui. Se eu tivesse ficado em Pirapó, eu não ia ter participado desse momento maravilhoso, porque hoje lá não tinha culto, e Deus me trouxe aqui para nós podermos estarmos juntos, participando da adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A verdade é que Deus deu-nos uma mente que deve ser desenvolvida e usada. A nossa mente, irmãos, tem que ser desenvolvida e usada. Não adianta você ler um livro que fale sobre fé e você não colocar nada em prática. Não adianta você ler aqui, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Porque é necessário que ele se aproxime de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas se você não fizer isso,
é verdade é que Deus deu-nos uma mente que deve ser desenvolvida e usada, mas também precisamos perceber que há coisas sobre o Pai que não entendemos, estando deste lado do céu. Há coisas sobre Deus que nós nunca vamos entender, porque nós nunca fomos no céu. A nossa mente nunca foi no céu. Nós não vamos entender. Mas o Espírito Santo de Deus que mora em nós vai testificar em nosso coração o agir de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos que estar sempre atentos a isso. Porque a nossa mente, irmãos, ela é muito rápida. Ao mesmo tempo que nós estamos pensando, a minha mente é terrível. Tem hora que eu falo, mente, em nome de Jesus, para. Porque pensa muito. Então nós temos que orar. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nós temos que orar. Minha mente é rápida, pensa eu. Às vezes eu quero conversar com ele, irmão, ele está orando. Aí eu falo, eu preciso conversar com você. Aí ele fala, mas o que você quer saber? Aí eu falo, não, deixa quieto, eu vou conversar com Deus, que Deus vai me ouvir. Mas é porque ele é muito ocupado, irmãos. Esse homem ora 24 horas, sem parar. 24 horas. Às vezes eu estou lá acordada, ele está dormindo, de repente ele está orando, em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei, Senhor, amado, será que ele está dormindo? Aí eu falei, está dormindo. 24 horas. Outro dia eu falei para ele assim, eu ouvi uma pregação que estava explicando o cansaço, né? E falou que pessoas que oram muito, elas ficam cansadas. E é uma verdade. Vocês podem fazer o teste. O dia que vocês jejuam e oram bastante, mesmo que vocês não façam serviço doméstico ou trabalhem fora, parece que um caminhão passou em cima de vocês, não é? E é verdade. Aí eu falei para ele assim, amor, agora eu descobri por que você anda tão cansado. Porque quantos anos de ministério? 35 anos de ministério. 28 como pastor. 28 como pastor. Então cansa. Né? Eu oro, eu tenho meu momento de oração, eu cuido da casa. Só que quando eu falo assim, eu vou dormir, eu largo e vou dormir. Mas ele não, eu preciso falar para ele assim, larga tudo, esconde, desliga o celular para que você possa descansar. Porque não é um cansaço físico, é um cansaço da mente que reflete no corpo. Porque se a sua mente não estiver descansada, o seu corpo não vai reagir. Amém? Não somos capazes de conhecer o Senhor completamente, porque Ele é infinito e eterno. Então nós temos que ter fé para crer que Deus é infinito e eterno. Aleluia. Ele é para sempre. Glória a Deus. O momento que você precisar dele, ele vai, e você chamá-lo, ele vai te atender. Aleluia. Ele nunca vai estar ocupado para te ouvir. Mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa acreditar. Tem momentos nas minhas orações que eu falo com Deus, eu falo assim, Senhor, o Senhor não está me vendo, mas eu creio que o Senhor está aqui. Então, deixa eu falar do meu jeito. Me perdoa se eu falar algo assim que pode parecer desrespeitoso, mas eu não tenho com quem falar a não ser com o Senhor. E para isso, irmãos, precisa ter fé, porque senão não vai fazer efeito. Senão você não vai sair de lá leve, você vai sair de lá do mesmo jeito que você entrou. É preciso ter fé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer que nossa fé e confiança, mesmo quando nos perguntamos sobre tantas coisas que são misteriosas para nós. Tenho certeza que na mente de cada um de nós
Tem coisas que a gente fala assim, não pode ser. Será que é assim mesmo? E a gente precisa ter fé para se manter firme, crendo que esse Jesus que foi na cruz por nós, hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, que eu amo quando eu leio, quando eu lembro daquela palavra, quando ele disse aos discípulos, os discípulos falou para ele assim, Senhor, o Senhor vai nos deixar só? E ele respondeu aos discípulos, não, eu vou, mas eu lhes mandarei outro, o Consolador. O Espírito Santo mora em nós, mas nós precisamos ter fé que ele está aqui. Nós precisamos ter fé que ele está aqui. Nós precisamos crer que o Espírito Santo está nos ouvindo, porque na hora que nós precisamos, ele vai nos socorrer. Tem momentos na minha vida que acontecem situações que eu falo, ai, Espírito Santo, obrigada. Muito obrigada porque o Senhor me livrou. Mas eu tenho fé que ele está ao meu lado, dentro de mim. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim, a fé não é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. Porque pela fé, Abraão levou seu filho lá para ser um sacrifício. Mas ele creu. Ele foi até o fim. Porque ele sabe, dentro do coração dele, ele sabia que Deus ia fazer algo. E ele levou o filho dele até o final. Mas ele teve fé. Ele foi firme. Ele foi firme. Aleluia. A fé é racional, embora a razão por si não possa explicar tudo. Às vezes não dá para entender. O que é ter fé? Se eu estou passando por tudo isso, eu tenho fé em Deus. Mas eu preciso de uma porta aberta, e já faz tanto tempo, e a porta não se abre. A minha fé não está servindo para nada? Às vezes a gente pode fazer essas perguntas para Deus. Então use a mente para pensar sobre as coisas, mas deixe espaço para as inexplicáveis obras de Deus. Não podemos encher a nossa mente de dúvidas. Nós temos que deixar espaços para as coisas do Senhor. Porque senão a gente vai viver um turbulhão e vamos sofrer. E a palavra de Deus diz que se nós obedecermos a Ele, nós iremos ter uma vida com paz. A obediência, irmãos, é a chave. A obediência é a chave. Esteja disposto a dar passos adiante, confiando a Ele, o que ainda não conseguiu entender. Confia, eu não entendo. Não, mas eu confio que Deus, na hora certa, vai resolver tudo. Tem que confiar. Tem que ter fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Algo aconteceu conosco há muitos anos atrás. Eu particularmente tinha uma causa na justiça que era de trabalho. E essa causa na justiça, para mim, eu já tinha esquecido, nem lembrava mais dessa causa na justiça. E não veio em dinheiro, veio em máquinas de costura, porque era na época que eu morava lá em Venceslau, quando eu era solteira. E quando veio uma cartinha falando que eu tinha que ir buscar essas coisas, porque não podia ficar mais lá. Eu falei, meu Deus, onde eu vou pôr essas máquinas? Aí eu e meu esposo arrumamos uma pessoa, fomos lá, buscamos as máquinas e trouxemos elas para vender em Presidente Prudente. Eram 4 máquinas, só uma era boa. Só uma era boa. Eu falei, misericórdia. Mas mesmo assim, né? Depois nós trouxemos ela, levamos num lugar imprudente para vender. E quando chegamos num lugar imprudente, irmãos, para vender, o caminhão balançou e caiu uma máquina. Qual que caiu a máquina? Qual a máquina que caiu? A boa. Irmãos, e era só ela que valia alguma coisa.
E nós precisávamos, nós tínhamos algo assim importantíssimo para fazer. E aí o homem deu um valor. E aí aquele valor era exatamente aquilo que nós precisávamos. Nós vínhamos orando, pedindo a Deus para o Senhor nos dar esse recurso. E algo que nós já tínhamos esquecido. E aconteceu isso. E eu falei para o Moro assim, o homem deu um cheque, eu falei, Moro, pega esse cheque e leva lá naquele lugar, em nome de Jesus, foi Deus que preparou. Então, irmãos, a fé, Deus faz com que as coisas aconteçam. Nós tínhamos fé que no momento exato o Senhor ia trazer para nós o socorro. Mas nós tivemos que passar por momentos difíceis. Quando eu falei para ele, poxa vida, a única máquina. 4 máquinas, 3, segundo o homem lá, falou que não valia. Mas eu acredito que valia. Só que nós não procuramos saber. Nós desfazemos e Deus nos deu aquele valor. E a gente pagou aquilo que devia. E para a honra e glória do Senhor, voltamos para casa aliviados. Então, isso é ter fé. Fé que na hora exata Deus vai entrar com a provisão. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui um versículo que diz assim, que é um comentário que está na Bíblia, mas eu descrevi aqui para ficar mais fácil. Este versículo descreve a convicção integrante da fé salvífica. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo. Nós devemos crer que Deus é um Deus pessoal. É o meu Deus. Ele é o nosso Deus, mas para cada um de nós é o meu Deus pessoal. Então é nele que eu tenho que depositar a minha fé. Ele é infinito. Então creia que o momento que você precisar, chame por ele. Esse último hino que as irmãs louvou, gente, esse hino é lindo. Quando eu ouvi este hino a primeira vez, eu falei, meu Deus,